Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e em casa se cuidando. Eu sou a professora Jéssica e estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Vamos lá? Coloquem a data, como de costume, logo no início da apostila. A eleição na mata. Marco Antônio Heiler. Este é o nome do autor e a eleição na mata é o título desta fábula que iremos ler. Era uma vez uma floresta. Não uma floresta qualquer, mas uma grande floresta, com árvores altíssimas e tantos tipos de plantas que nem os cientistas conheciam. Havia um rio cheio de pedras que formavam cachoeiras enormes, de onde o pôr do sol parecia um quadro pintado. O sol descia devagarzinho entre as montanhas. Nesta floresta viviam muitos bichos em paz. Um dia, os bichos da floresta resolveram fazer uma eleição para eleger o rei da mata. Os pássaros voaram para todos os lados para espalhar a novidade. Os jacarés se arrastavam desajeitados para a beira do rio querendo conhecer os candidatos. Os leões, os hipopótamos e os rinocerontes fizeram vários comícios para convencer os bichos a votarem neles. A macacada agitada, de galho em galho, às vezes batia palmas para um ou outro candidato. Os coelhos pulavam muito alegres, porque foram escolhidos para serem os fiscais. No dia da eleição, os sapos, os patos e as aranhas fizeram a propaganda. As girafas olhavam tudo lá de cima e balançavam a cabeça, aprovando, e os elefantes foram escolhidos para anunciar os resultados. Olhem só nessa fábula. Como que a gente sabe que é uma fábula? Pois tem animais que estão imitando atitudes de humanos, né? Animais não fazem essas coisas. Nas fábulas eles fazem sim. Então vamos lá fazer a interpretação? Aqui são os animais e eles estavam fazendo uma eleição, certo? Para ver quem que era o rei da mata. Nessa eleição, cada animal tinha sua função. Vamos então ver se vocês entenderam. Número 1. Leia o texto com atenção e responda as perguntas abaixo. Letra A. Onde acontece a história? Escrevam aqui na frente: a história acontece em tal lugar. Onde aconteceu? Foi na cidade grande? Foi dentro de uma casa? Foi em um salão de festas? Onde que aconteceu? Escrevam aqui. Letra B. Qual é o tema principal? Sobre o que está falando essa história? O que aconteceu nessa história? Qual que é o tema? Letra C. Qual era o objetivo da eleição? O que eles iriam eleger? Eles iriam eleger o prefeito da mata? O presidente da floresta? O que eles iriam eleger? Releiam o texto e identifiquem lá. Letra D. Como era a floresta? Que é para vocês descreverem. Se tinha árvores, como eram as árvores, se tinha mata, vejam como que está descrevendo no texto e escrevam aqui, como era a floresta. Letra E. Como era o rio? Vejam lá e descrevam. Era um rio grande, era um rio pequeno, era um rio profundo? Veja como que o texto está descrevendo e escrevam aqui também. Letra F. Que animais espalharam a novidade? Quais animais que saíram falando que haveria uma eleição? Letra G. Qual foi a função dos jacarés? O que eles fizeram?
neste tempo de eleição? Os jacarés. Letra H. Que animais eram candidatos? Quais foram os candidatos? Letra I. Qual era o motivo da alegria dos coelhos? Por que eles ficavam pulando felizes lá? Letra J. Que animais fizeram a propaganda? Releiam o texto e identifiquem quais foram que saíram fazendo propaganda, anunciando tais candidatos. Letra L. Qual foi a função do elefante? O que o elefante fazia nessas eleições? Letra M. Na sua opinião, quem venceu a eleição? Por quê? Na sua opinião, ou seja, de acordo com o que você acha. Quem que você acha que venceu? E por que este animal que venceu? Descrevam aqui com as palavrinhas de vocês. Número 2. Dê adjetivos para os substantivos abaixo. As palavras que estão aqui são substantivos e são substantivos comuns. Então, nós sabemos disso porque eles são todos escritos com letra minúscula. Ou seja, eles representam seres da mesma espécie, né? Floresta, não está falando qual floresta, olha, é um substantivo comum. Então, são todos substantivos que estão escritos aqui. E eu quero que vocês escrevam os adjetivos. Ah, professora, não lembro o que é adjetivo. Adjetivo são as palavras que dão características para os substantivos, que fala como é. Floresta. Então, como era a floresta de lá, daquele texto? Como era? Como que ele fala que era uma floresta pequenininha? Era uma floresta muito conhecida? Era uma floresta grande? Era uma floresta perigosa? Essas palavrinhas são adjetivos, estão dando características, estão mostrando como ela é. A floresta, como ela é. Vejam no texto e escrevam uma palavrinha só que descreva, certo? Perigosa, grande, pequena, certo? As árvores, como as árvores eram? Eram árvores pequenas, árvores eram grandes, eram altas, eram árvores floridas. Vejam no texto como elas eram e escrevam uma palavra aqui que descreva elas. E assim vocês farão com as outras palavrinhas, tá? Cachoeiras, jacarés, macacos, coelhos, candidatos, rio, girafas e elefantes. Eu espero que vocês tenham entendido. Essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, pergunta lá para a professora da sua turma, tá? Um beijão e tchau, tchau. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem aí em casa. Nós vamos para a atividade número 4 hoje, aí dando sequência na apostila de vocês, na 8ª apostila. Se vocês ainda não preencheram lá o cabeçalho com o nome da escola, nome da professora, do professor, corre lá e preencham, tá? Lembre de colocar de qual turma você é, se você é do 4º ano A, do 4º ano B, C, D ou outra turma aí, coloquem lá, identifiquem, é muito importante essa identificação, ok? Coloquem a data que vocês estão resolvendo essa atividade, certo? Então, hoje nós vamos para mais uma aula de geografia. Hoje é uma aula de revisão de tudo aquilo que a gente já estudou, certo? Então, hoje nós vamos falar novamente sobre a formação do povo brasileiro, que a gente já viu nas aulas anteriores. E hoje a gente vai fazer aí umas atividades de fixação sobre esse conteúdo. Então, eu vou ler para vocês aí um pequeno textinho, só para a gente relembrar, né, desse assunto. E aí a gente já vai fazer as atividades. Nossa aula hoje é bem curtinha, mas a gente vai estar aí revisando tudo que a gente já aprendeu, ok? Então, vamos lá, me acompanhe. Formação do povo brasileiro. O povo brasileiro é a união de vários povos. Os primeiros a habitar as terras brasileiras foram os índios. Em 1500 chegaram os portugueses, depois os espanhóis. Com a colonização do Brasil, vieram os africanos. Mais tarde, juntaram-se aos brasileiros os imigrantes, italianos, alemães, japoneses e muitos outros,
que ajudaram aí a construir também o nosso país, certo? Então, a gente já viu sobre a formação do povo brasileiro, quais são as principais etnias que formaram o povo brasileiro, né? Os índios, os brancos, que eram os europeus, os portugueses e os negros. A gente já estudou como que os negros chegaram até o nosso país, né? Como que eles foram tratados aí no início. A gente já viu todo esse conteúdo. E agora a gente tem aí umas atividades para vocês. Vocês observaram que nesse texto tem algumas palavrinhas que estão em destaque, que estão em negrito, que estão mais escura a escrita delas, como vocês podem ver aqui. Brasileiro, portugueses, espanhóis, africanos, os italianos, os alemães e os japoneses, que são aí alguns povos que ajudaram nessa formação do povo brasileiro. Não são todos, porque existem muitos outros que também fizeram parte aí dessa construção do nosso povo, né? Dessa miscigenação toda aí que houve no nosso país. Nosso país é um país de misturas, somos todos diferentes, certo? Então aqui na número 1 está pedindo o seguinte: pesquise no caça-palavras as palavras que estão em destaque no texto, que são essas que a professora já mostrou para vocês aí. Elas estão em negrito e vocês vão procurar elas agora aqui no caça-palavras. Por exemplo, brasileiro. Vou achar ele aqui. Vou pintar o quadrinho onde está escrito brasileiro, né? As letrinhas onde formam essa palavra, certo? Bem simplesinho, vocês vão fazer aí na casa de vocês, na apostila de vocês. Aí, dando sequência, tem uma atividade de pesquisa. Agora vocês vão pesquisar, certo? Para vocês terem mais conhecimento sobre a influência que esses povos tiveram aí no nosso país, que eles deixaram para nós e que a gente pratica aí e faz uso dessas culturas até os dias de hoje, ok? Então vamos conhecer melhor. Então tá pedindo assim: numere de acordo com a contribuição que cada raça, né, cada povo, deu para o enriquecimento da cultura brasileira. Então, as raças, os povos estão aqui. Os índios, que está representado pelo número 1, os negros pelo número 2 e os brancos pelo número 3, certo? E aqui ao lado a gente tem várias várias contribuições que foram deixadas por eles, incluindo comida, vestimenta, vocabulário. O vocabulário até não aparece aqui, mas também foi, né, um traço deixado aí por esses imigrantes e pelo povo que já vivia aqui, os nativos, que seriam os índios, né? Então nós temos aqui a comida típica, temos utensílios que eles utilizam, adornos, utensílios de beleza, roupas e outras coisas mais. Então vamos ler aqui, ó. Temos a mandioca, o bacalhau, a feijoada, o chocalho, que é um brinquedo, os turbantes, o vatapá, o uso de chapéus, o guaraná, o purê de batata, a capoeira, a rede, goiabada, peixe. Essa rede aqui é a rede que a gente usa para descanso. Língua portuguesa, que é a nossa língua, né? Como eu disse, o vocabulário. Quem será que trouxe a língua portuguesa para o Brasil? O chá de ervas, o frevo. Então, olhem para vocês verem. Temos comidas típicas, utensílios que a gente usa, como turbante, chapéus. Temos danças, como a capoeira, que é uma dança, uma luta, uma dança ali que envolve, né, movimentos de luta. Temos o vocabulário e o chá de ervas. Temos também o frevo, que também é uma dança muito conhecida aí no norte e nordeste do país, certo? Então agora vocês vão pesquisar, né, sobre essas contribuições aqui e vão numerar de acordo com o povo que contribuiu, trazendo para cá. Por exemplo, aqui os índios. A mandioca é um alimento que veio, né, que foi uma contribuição dos índios. Então eu vou colocar aqui nesse círculo aqui o número 1, certo? Aí vocês vão ler o restante e vão ver qual povo aí que contribuiu com essas coisas, com
com essas coisas que estão aqui, com essas comidas, com essas vestimentas, certo? Então, vocês vão observar o número que está aqui e vão marcar aqui. Então, aqui no primeiro já respondi para vocês, né, que a mandioca é uma comida típica que veio aí da contribuição dos indígenas, certo? Então, vou colocar o número 1 aqui, ok? Então, a aula nossa de hoje é essa. Espero ter aí esclarecido para vocês como que vocês irão resolver essas atividades. E qualquer dúvida, vocês vão procurar lá a professora de vocês lá no grupo do WhatsApp, certo? Então, tchau, tchau, até a próxima, fiquem todos com Deus.